Olha, agentes da Polícia Federal em Alagoas cumpriram hoje mandados judiciais em Maceió e em mais 4 municípios do estado durante uma operação que visa apurar possíveis desvios de recursos públicos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Fundeb, na Secretaria Estadual de Educação. O repórter Bruno Protásio tem os detalhes dessa operação. Vamos acompanhar aqui no Cidade. Até o início da tarde desta terça-feira, 13 pessoas foram presas suspeitas de participarem das fraudes nos contratos do transporte escolar aqui em Alagoas. A operação foi deflagrada pela Polícia Federal nas primeiras horas desta manhã, em parceria com a Controladoria Geral da União, que teve a iniciativa de fazer esta operação em conjunto com a PF. Dos mandados de busca e apreensão e também de prisão, 8 foram feitos em empresas, 17 em residências e 1 na Secretaria Estadual de Educação. 13 pessoas foram presas, mas as diligências continuam. Nós conversamos com o delegado da Polícia Federal, o doutor Jorge Eduardo Ferreira de Oliveira, que é chefe da Delecor aqui em Alagoas, da Polícia Federal, que explicou quais tipos de fraudes eram cometidas. Eu costumo dizer que se divide em 2 momentos muito específicos, né? A gente tem a fraude ali no momento anterior à contratação, que é durante o processo de contratação, ou por dispensa emergencial, ou por uma dispensa regular de licitação, ou por uma contratação por apostilamento, que foi uma figura que a gente identificou em um dos processos, ou até mesmo pela via do pagamento por indenização. Tá? Esse é um momento que a gente verifica a primeira fraude, que é na modalidade eleita para a contratação e também na inobservância de requisitos formais, né? Dentro desse processo de contratação, como na fraude clara e evidente em relação a, por exemplo, às propostas de preços apresentadas por empresas concorrentes que possuíam identidades, valores semelhantes, diagramação semelhantes, que indicariam ali um direcionamento. Esse é o primeiro momento, a primeira grande fraude detectada. Certo? A segunda se dá na execução dos contratos, né? Uma vez contratadas essas empresas, a prestação dos serviços era em desacordo com os termos contratuais. Então nós tínhamos ali uma subcontratação de 100% do objeto do contrato, ou seja, a empresa que foi contratada, ela não tinha condições de prestar o serviço por ela mesma, porque ela não tinha capacidade para isso, não tinha sequer 3 veículos em seu patrimônio, e era obrigado a contratar novas empresas à revelia dos termos contratuais, que não permitiam. Então você já começa ali a precarização dos serviços. Em alguns casos a gente observou uma quarteirização, a empresa terceirizada contratando uma outra empresa, e a coisa só ia piorando. Nós tínhamos ali também a subcontratação por qualidade, né? Quando você tem ali um objeto contratado e entrega algo inferior. Vou dar um exemplo muito claro. Vocês têm que colocar no contrato um ônibus com ar-condicionado, com 60 assentos para as crianças com cinto de segurança. E você entrega um ônibus sem ar-condicionado, com 30 assentos e sem cinto de segurança, de forma absolutamente precária para o transporte de um aluno. Então você acaba economizando na prestação do contrato, superfaturando esse valor, porque você não vai ter que pagar por aquilo. Então isso foi observado em praticamente todos os processos. Então, faltou fiscalização em todas as etapas da contratação até a execução. O superintendente da CGU em Alagoas também conversou com a nossa equipe de reportagem logo após a coletiva de imprensa realizada aqui na sede da Polícia Federal, o doutor Moacir Rodrigues de Oliveira. Ele informou que 18 processos foram avaliados inicialmente, que correspondem a contratos de 2017 a 2019. Outros 44 vão ser analisados daqui para frente. Desde 2017 até 2019, que foram 2 entidades contratadas, todos eles era o mesmo modo operante, né? No desvio, na fraude ao processo estatório, no direcionamento, enfim. É muito recurso desviado e é muito desserviço, porque tem 2 coisas que a gente tem que avaliar. Um é o recurso que foi desviado, outro é o serviço que deixou de ser prestado. Né? E isso é imensurável, o prejuízo social ele é mensurável. A gente é prematuro dizer quanto a valores, porque nós, como eu torno a dizer, nós analisamos 18 processos de pagamentos e ainda faltam 44. Então há muito trabalho para ser feito.
Então é prematuro dizer, nós já identificamos algo em torno de 8 milhões a gente observava que as planilhas foram pagos dias de carnaval, dia de feriado, enfim, e isso a gente vai ter que apurar com muito cuidado. Assim como também foi pago por serviço estranho ao objeto do contrato. Qual era o objeto do contrato? Transporte de aluno. Então não se poderia fazer turismo, né? A Polícia Federal não informou a identidade dos presos nem os cargos que eles ocupam. Isso deve ser uma nova etapa mais para frente, já que outras pessoas podem estar envolvidas também. E a polícia informou que, dentre as investigações, não pode precisar a participação de pessoas com cargos maiores envolvidas na própria secretaria. Só a sequência desse trabalho é que vai confirmar ou não a participação de outras pessoas. Reportagem, Bruno Protásio. Obrigado, Bruno. A Secretaria de Estado da Educação de Alagoas informou por meio de nota que a empresa Transporte Escolar Bioética, investigada pela Polícia Federal, foi desabilitada de processo administrativo pela Agência de Modernização da Gestão de Processos no ano de 2017. Entretanto, uma decisão judicial obrigou o Estado a reincluí-la no certame e, em dezembro de 2018, com o processo licitatório do mesmo ano em curso, a empresa Bioética, mais uma vez, foi à Justiça e conseguiu decisão em caráter liminar para obrigar o Estado a manter o seu contrato. Em março, foi proferida uma decisão judicial em primeira instância, determinando novamente a manutenção do contrato sob pena em não cumprimento de pagamento de multa diária. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, a Procuradoria-Geral do Estado recorreu de todas as decisões, buscando defender o interesse público. Os servidores públicos do Estado de Alagoas, no exercício de suas funções, cumpriram as decisões judiciais. Decisões judiciais à parte, vale enfatizar, segundo a nota, que desde 2015 a intenção do Estado de Alagoas sempre foi de reduzir a dependência de empresas terceirizadas. Para tanto, tomou algumas iniciativas, como a criação do Programa de Gestão Integrada de Transporte Escolar com recursos próprios, reduzindo assim as contratações terceirizadas, a compra de 100 ônibus para transportes escolar, também o processo seletivo simplificado para selecionar motoristas para a frota própria e a redução da despesa com transporte escolar terceirizado. Em valores atualizados, em 2014 foram gastos mais de 69,5 milhões de reais com o mesmo serviço, enquanto que em 2018 foram pagos 37,6 milhões. Em 2019 foram gastos até agora 19,5 milhões. Segundo a Secretaria, por diversas vezes houve paralisação de transporte escolar por parte da empresa contratada, alegando atraso de pagamento, colocando os estudantes contra a Secretaria como meio de chantagem, segundo a nota, para acelerar o recebimento de parcelas. Diante do exposto das decisões judiciais, do trabalho do Estado para reduzir a terceirização e a prática de chantagem por parte da empresa, afirma a nota, fica evidente que o Estado tem defendido o interesse público, o que significa garantir o transporte escolar público de qualidade para os estudantes. A nota da Secretaria de Educação é encerrada com a Secretaria garantindo que está à disposição dos órgãos de controle para todo e qualquer esclarecimento. Vamos continuar acompanhando esse caso.